Boa noite, Dalcira. Prazer falar contigo. Uma boa noite a todos os ouvintes. Ontem mesmo nós nos reunimos, então, com o DENIT Brasil. Também estavam presentes ali o superintendente, o Iratã, aqui do Rio Grande do Sul. Então, foi uma reunião que, como já está batido o martelo da questão do alteamento da ponte, a ponte vai ser elevada. Inclusive, quem passou por ali já deve ter visto ali os reforços, as estruturas já na lateral. Já estão prontas, né, segundo o DENIT, ali os pilares e as colunas que já vão iniciar o deslocamento para Cachoeira do Sul, estão sendo feitos em Porto Alegre. Então, eles vão ser deslocados nos próximos dias para Cachoeira do Sul. Então, a nossa pauta, né, o nosso foco é garantir, melhorar a travessia, né, que a gente possa ter uma maior segurança, que vamos conseguir ter travessias e que o impacto do fechamento da ponte seja o menor possível para a cidade. Lembrando sempre, né, Dalcira, que a gente já está extremamente limitado pela ponte com 18 toneladas, então Cachoeira já sofre aí pelo menos 4 anos com esse problema da ponte com um limite de tonelagem de 18, então isso já acaba acometendo a cidade. Então, tecnicamente, nós já sofremos com esse dano, né? Então a interdição é para resolver de uma vez por todas esse problema aí de acesso à Cachoeira do Sul. Então, a nossa reunião ela foi focada muito na garantia de opções, né? E o DENIT apresentou, então, ontem, por exemplo, uma segunda balsa, né, que já estão no processo de licitação. As 2 balsas serão gratuitas, independente do número de balsas que houverem. A questão da balsa ali pelo Seringa é uma opção que foi feito um estudo, e aí a prefeitura pode te responder melhor, mas a prefeitura fez um estudo que o rio pelo Seringa ele sofre um menor impacto nos períodos de baixa, né, nos períodos de seca, o que garantiria uma melhor navegabilidade da balsa, né? Então, a gente sabe que depois da eclusa, uma chance de baixa ou cheia, a balsa fica parada. Então, há um estudo, né, uma viabilidade na parte de cima, que ela possa transitar com o rio mais baixo, né, digamos assim, para que se possa ter uma opção, né, um backup ali para garantir essa travessia. Claro que, só para fazer um parênteses aí, presidente, que se nós formos falar em balsa pelo Seringa, nós teremos também, a prefeitura tem que lembrar que tem que dar condições de trafegabilidade ali, né? Perfeito, não, mas isso o próprio prefeito Leandro Balardim, que estava presente na reunião, garantiu isso ao DENIT. E a Secretaria de Infraestrutura já fez o levantamento ali do que seria necessário de pedra, de máquina, para poder criar essa opção. Então, a prefeitura já está ciente, já se comprometeu até com o DENIT de fazer esses acessos até a balsa. Porque, na verdade, é preciso mobilidade, né? Porque as estradas ali também são, desculpe, bem complicadas e não adianta termos um trajeto de balsa ali sem condições de trafegabilidade. Perfeito. Tanto que a ideia inicial do DENIT era colocar as 2 balsas juntos, ali pela Moron, né? Mas aí se uma trancar, a outra nem vai trancar pela questão da variação da água, né? A variação do rio Jacuí. Então, não adianta tu ter 2 e as 2, né, pararem. Então, há esse estudo, né? Isso vai se comprovar nos próximos dias aí, para ver a viabilidade de colocar essa outra balsa lá em cima, ver se realmente isso vai ter um efeito melhor, porque tecnicamente tu vai utilizar a balsa de baixo, havendo a necessidade, tu vai utilizar a de cima, né? Uma questão de problema na balsa de baixo. A questão é tu ter esse backup, né? Uma das balsas, o DENIT garantiu que vai funcionar 24 horas. A outra balsa, a ideia deles é deixar disponível pelo menos 16 horas por dia. Né? A ideia da segunda balsa realmente é uma ideia de backup. Porque, Dalcira, na prática, os veículos menores, o trânsito que vem da capital, por exemplo, já vai vir pela 287, já vai tentar fazer esse desvio. Então, tecnicamente, essa balsa ela já vai sofrer um impacto, né? Uma redução de número de tráfego, vai ser o mesmo tráfego que se tem hoje, por exemplo, né? Sim. Bom, além disso, presidente, como é que fica a situação dos pedestres, né? Porque existe também a preocupação daquelas empresas que estão do outro lado, por exemplo, na Todesmat, que trabalha em 3 turnos, as escolas, postos de saúde e outras empresas que estão do outro lado da ponte, entre a Ponte Fandango e a BR-290. Tudo isso foi pensado? Tem alguma logística para a travessia de pedestres?
Se teve muita resistência, né, nessa travessia, né? Até a gente usou a expressão passarela, e na verdade não vai ser uma passarela. Na verdade, eles vão fazer um acesso, uma escada, para subir e poder atravessar o vão metálico, né, a ponte do Fandango, a pé. Então, eles vão fazer esse acesso e também vai ser um backup, né? Porque, assim, qual é o entendimento? É questão de segurança, né? Uma ponte em obras ali, por exemplo, e as pessoas estão trafegando de um lado para o outro. Mas nós pedimos esse acesso para que se tenha garantias numa necessidade, por exemplo, digamos que o rio baixe, que a balsa não atravesse. Como é que os funcionários vão atravessar? Então, aí vai ser liberado esse acesso, a travessia a pé pelo vão metálico, vai descer no outro lado e segue a vida, né, da pessoa que está indo para o outro lado, lá da 153. Então, eles garantiram esse acesso, né? Nós temos um orçamento, e aí eu acho que é importante, nós temos um documento complementar com um orçamento, né? Já temos um orçamento e vamos entregar isso no DENIT, e a gente vai fazer essa entrega pessoal em Porto Alegre, esse protocolo para um catamarã, né? Um catamarã ali, porque o catamarã ele trabalha também com o rio de baixo calado, né? Então, a nossa preocupação é muito ali em função da seca, né? Da baixa do rio. Então, ele poderia transitar e levar as pessoas de um lado para o outro. Nós temos um orçamento, nós vamos apresentar isso para o DENIT também como opção, ver se o DENIT absorve esse custo para fazer mais essa opção de travessia aqui para os moradores de Cachoeira do Sul. Então, são ações ali que a gente tenta mobilizar para tentar diminuir o máximo possível o impacto. Então, a gratuidade já foi homologada, mais de uma balsa também, que foi uma solicitação nossa também, já foi garantido. Então, acho que houve uns avanços, a gente sabe que o remédio é amargo, né, Dalcina? A gente sabe que o impacto vai ser grande da mesma maneira, porém, eu acho que nós avançamos em algumas possibilidades para tentar diminuir esse impacto aí para a cidade. Na verdade, isso não é uma situação nova, né, presidente? Porque em 6 de julho de 2018, uma rápida pesquisa me informa isso, eu sabia que era 2018, mas não tinha o mês ainda, mas foi em julho, 6 de julho, o prefeito na época, então, Sérgio Guiné, deu um canetaço em relação a algumas fissuras e rachaduras e fechou a ponte. E a ponte do Fandango ficou fechada por um bom tempo também, até que o reparo tivesse sido feito. Então, essa situação não é uma novidade para a gente, né? E para te ver, né, uma outra questão extremamente importante. Existe o projeto 2, que aí é a elevação da várzea toda, né, do Fátima até a entrada do Jeribá, que vai ser a elevação de todo o asfalto. Isso vai ser feito posteriormente, para que se façam viadutos suspensos, para que não se torne uma barragem, porque a água vai continuar chegando ali, daqui a pouco vai danificar asfalto, vai continuar interditando a ponte. Também uma preocupação nossa, e na reunião de ontem, nós questionamos a questão de quando será feita a elevação de toda a parte da várzea, porque com a ponte elevada não vai ter necessidade de trancar o trânsito, porque aí se faz um lado e depois se faz o outro, né? Então, a questão é quando, e nós ficamos sabendo ontem que o estudo que havia sido feito já foi para a licitação, a contratação da empresa para fazer o projeto de engenharia. Então, isso também é uma informação importante, porque esse histórico que tu traz mostra que a gente sofre há muito tempo já na questão de logística ali na Ponte do Fandango. E a elevação de toda a várzea é extremamente essencial para que a gente não tenha problema mais em qualquer possível cheia do rio de trancar a pista, como já teve agora no mês de junho, né, que acessou o asfalto, e tivemos sorte de não ter danificado o asfalto para não ficar mais tempo interditado. Então, nós estamos acompanhando também a execução desse projeto 2. Então, foi enviado para licitação, né, a contratação de uma empresa de engenharia para fazer o projeto dessa elevação de toda a várzea. E era a preocupação que a gente vinha falando, e muita gente diz, mas o quê? Vão erguer a ponte, mas e a várzea, como é que fica? Se não erguer a várzea, a água vai continuar interrompendo o trânsito ali de qualquer maneira. E isso, tanto que no início de toda vez que a gente iniciou esse movimento, essa foi uma dos questionamentos, tanto que a nossa primeira sugestão foi elevar a ponte quando fizesse todos os acessos, né? Então, não adianta fazer a elevação da ponte, pode levar a ponte 20 metros. Se não levar o acesso, né, a várzea toda ali, Sim. Nós vamos continuar tendo problema numa cheia, né? Mas o DENIT se compromete a fazer, para erguer essa várzea, a estrada ali onde passa pela várzea. Sim, não vai ser feito agora, possivelmente não tem. Isso vai ser feito o projeto, vai para a licitação, isso é uma obra grande, né? Acredito que isso é uma obra de uma boa quantia de dinheiro, de investimento. Mas é importante, Dalcina, nós estamos com isso no radar,
né, continuarmos pressionando, monitorando, para que isso não caia no esquecimento, porque às vezes a gente só vai lembrar do problema quando ele acontece, né? Então, é uma das pautas que nós temos aí, é continuar monitorando para que se avance essa questão da elevação da várzea ali. Monitorando e pressionando, né, Rafael? Porque vai ser necessário que Cachoeira, suas lideranças, toda a comunidade fique de olho e comece a mobilizar também a bancada gaúcha, tanto na Câmara quanto no Senado, para que fique de olho e persiga, na verdade, este projeto. Eu fico bem contente com esse movimento. Claro que a situação é delicada, mas a gente conseguiu uma boa integração de muitas lideranças, né, da cidade, né, o prefeito, os nossos deputados aqui estaduais. Nós tivemos um apoio, né, do deputado Afonso Mota, o Paulo Pimenta também nos ajudou nessa intermediação junto ao DENIT. Ou seja, nós conseguimos uma integração que nos motiva a continuar pleiteando, né, novas demandas, né? Tanto que semana que vem nós estamos com uma comitiva aí se organizando para ir a Porto Alegre, tanto no DENIT para levar algumas demandas, e também uma visita lá para continuar, né, pressionando a questão da 403. Ou seja, esse grupo que se gerou, né, junto aos entes públicos, né, tem se mostrado empenhado aí de contribuir de alguma maneira para melhorar essa questão de logística da nossa cidade. Eu fico bem feliz, Rafael, e a gente já conversou em relação a isso, e não é a primeira vez que eu digo isso. Eu, cada vez que vejo Cachoeira fazer o que outros municípios fazem, quando precisam levar unidos uma demanda que vai beneficiar toda a cidade, todo mundo, seja empresário, prestador de serviço, a comunidade, estudantes, enfim, que a cidade se junta para brigar por uma causa justa, eu acho isso fantástico, isso tem tudo para dar certo. Nós temos exemplo, Cachoeira quando quer, quando se junta, sem diferença de partido político, de credo religioso, de etnia, de escambau, nós temos certeza de um resultado positivo lá adiante. Não, perfeito. E quando a gente fala de um trabalho como o da Cacisque e das suas entidades, a gente fala de um trabalho voluntário, né? Então, existe sim uma dedicação e um compromisso pelo desenvolvimento da cidade, da região, né? Uma entrega para que a gente possa fazer uma Cachoeira melhor cada dia mais, né? Então, eu fiquei bem contente assim pelo movimento que se gerou, e eu acredito que Cachoeira precisa voltar ao protagonismo das obras públicas do Estado e federal também. Eu acho que a gente precisa continuar provocando, cutucando, né, mexendo, para que a gente possa angariar novos projetos, novas obras. Nós estamos sofrendo com um problema de infraestrutura muito grande na cidade. Cada chuva que tem, a gente tem colhido o problema, e isso, a tendência é que se piore. Então, nós temos um problema grave de infraestrutura que a gente precisa estar atento, né? Nós temos uma péssima mania, muitas vezes, de ser reativos, de esperar acontecer uma situação para depois tomar uma atitude. Eu acho que a gente precisa continuar nesse movimento para que a gente possa minimizar esses impactos e, quem sabe, né, ser um pouco mais proativo, evitando futuros problemas. Mas eu tenho uma pergunta aqui, o Roberto manda dizer, como vamos passar pela estrada, por baixo da ponte, para vir do Seringa? Porque ali também tem uma altura mínima ali, né, naquela várzea do Seringa ali. Eu não sei te precisar a exatidão, eu sei que a prefeitura está trabalhando em cima disso, né, para gerar esse acesso, né, para fazer esse movimento ali de acesso, de quem vai transitar. Porque o que eu imagino com essa segunda balsa ali, eu imagino um bom backup. Porque se a balsa da Mão estiver funcionando normalmente, com bom trânsito, eu não vejo maiores dificuldades. A questão é que nós precisamos de uma segunda opção, porque quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, né? Exato. Então, acho que é por isso que é importante essa avaliação, e aí eu acho que a prefeitura tem feito esse trabalho, né, de ver o melhor acesso, o melhor ponto, né? Mas eu acredito que não se tenha problema na questão de altura ali. Eu não vejo assim, tem que fazer uma análise mais profunda, né? Eu não tenho essa parte técnica dominada, mas não acho que não vai ter problema, né, em questão de altura. Só se for uma questão muito, muito elevada, acho que não há problema. Tá certo, vamos torcer para que tudo dê certo e que essa obra saia de uma vez, né? Porque nós tivemos agora, eu também achei aqui,
né, que a Ponte Fandango foi fechada em 2018, em julho de 2018, e depois só foi reaberta em uma pista em 5 de outubro de 2018, 3 meses fechada a ponte também, para aqueles reparos iniciais. E até hoje eu não entendo como é que estiveram embaixo da ponte, fizeram reparos lá, olharam, mediram e não viram que a ponte continuava com problema na estrutura. Isso para mim sempre foi uma incógnita que nunca ninguém me respondeu, né? Tem um detalhe importante, achei importante frisar, né? O DENIT só vai fazer a interdição quando realmente tiver uma condição boa de travessia, com as 2 balsas, tudo certinho, isso é importante. E nós também pedimos ali um comunicado oficial do DENIT, 15 dias antes da interdição. Isso é essencial para nós, né? Para que a gente possa se organizar, fazer uma boa comunicação, né? Uma questão oficial, né? Vai ser fechada tal dia, para que a comunidade possa se organizar em cima disso. Né, e ter certeza que tudo que foi prometido ali foi cumprido e a gente possa ter essas soluções funcionando. Bom, o DENIT, só para nós encerrarmos, presidente, que estamos com o tempo já estourado, o DENIT já disse quando o trânsito na ponte vai ser fechado? Não, até ontem nós perguntamos uma data, não se tem a data. Tá? É no mês de setembro, eles não confirmaram a data, porque agora estão monitorando a questão dessa nova cheia do rio ali, né? Então, eles estão monitorando essa questão para ver se não vai ter nenhum tipo de problema. O mês é setembro, mas não há uma data exata. Não nos passaram essa data ainda. Tá certo. E para nossa sorte, lentamente, o rio Jacuí começa a baixar. Centímetro a centímetro, a gente, né, vai acompanhando por aqui. Muito obrigado, Rafael Quadros, presidente da CACISC, pelas informações. Boa noite. Obrigado, Alcira. Boa noite. Até mais.